dia, boa tarde, boa noite, cidadão brasileiro. Tudo bem com vocês? Eu sou a Pro Isadora, para quem não me conhece e é novo no canal. E eu sou a Pro da Nerd House, que é esse canal aqui, tá bom? É bem difícil a gente trazer esse tipo de vídeo para vocês, digo, no formato diferente. Eu quis trazer esse formato de folhinha aqui para vocês, para fazer uma coisa mais diferente, certo? E buscar o enquadramento também foi um pouco complicadinho, mas eu acho que vai ficar legal para vocês entenderem mais ou menos a aula, né? E como vai funcionar. Então, para quem não conhece a gente, nós somos a Nerd House e nós trazemos para o YouTube um conteúdo didático, um conteúdo legal e acessível para todo mundo que quer ter aulas de inglês com a gente, né? Aprender inglês de uma forma prática. Se você já é inscrito no nosso canal, um joinha, mais um joinha aí pra gente bater a meta de inscritos, seria bem legal pra gente trazer cada vez mais inovações pro canal e isso dá um ânimo pra gente também. Então, se você puder, dê um joinha aí, um likezinho e se inscreva, subscribe, né? Se inscreva no nosso canal. E hoje nós falaremos sobre algo polêmico até, né? Diria que é um pouco difícil de entender para quem não é craque no inglês, né? E nós hoje falaremos sobre esse tema aqui, ó. Palavras com TH. Palavras parecidas, certo? Palavras que no inglês a gente confunde com a pronúncia, com a escrita. Então, hoje nós veremos palavras com TH e vou trazer exemplos aqui. Palavras que podem ser... que são, né, verbs, são às vezes substantivos, que são os nouns, ok? Às vezes são adjetivos também. E também são, né, as palavras principais aqui, a que a gente mais vai usar é o think, né, o passado do think. Mas eu vou explicar isso para vocês mais para frente, certo? Então, quais foram as palavras que eu trouxe que geralmente são bem confundidas no inglês, tá? Vou escrever de vermelhinho para vocês aqui, ó. Eu trouxe essas palavras aqui, vou escrever para vocês. E depois a gente vai conversar um pouco mais sobre elas. Vamos lá. Reparem que todas elas têm um T, um H, um G, certo? Olha lá. Reparem que vai aumentando a dificuldade, né? E como a gente fala tudo isso? Reparem, olha só, tem mais. Depois eu vou ensinar para vocês como é que a gente pronuncia essas palavras também, tá bom? Repare que essas duas palavras aqui de cima, olha só, a diferença é que não tem um O. Não é que eu escrevi errado, não. Ela não tem um O. E a nossa última palavra, que é a mais difícil, quer dizer, de se pronunciar, né? De se entender o contexto dessa palavra, é essa aqui, ó. Vamos pronunciar, se você quiser falar em voz alta também, essas palavras. Olha só, a nossa primeira palavra é tough, ok? Tough. Qual que é o significado dessa palavra? Para tough, a gente diz que é forte. Aqui, ó, tough. Forte é um adjetivo. A minha caneta tá meio falhazinha, mas acho que dá para entender. Então, repitam comigo. Tough. Forte ou resistente, ok? A nossa segunda palavra é thought. A nossa ênfase vai aqui no THO. Thought. E lembra que eu falei que algumas palavras também podem ser verbos? Essa é mais uma palavra que é um verbo. Então, o thought vem do passado do verbo think, to think, certo? E o que seria esse think? Pensar. Pensar. Então, aqui a gente tem que thought é o passado do verbo think. Lembrando, tough, repita comigo, tough, thought. Agora, essa palavrinha aqui embaixo, ela é um pouquinho mais difícil. Mas se a gente prestar atenção e olhar bem as palavrinhas, ler cada letrinha que tá aqui, fica mais fácil da gente entender. Então, throw, certo? Throw. Essa palavra aqui significa completo, ou então repleto de algo que está completo, certo? Então, até agora nós temos tough, thought e throw. Aqui embaixo a gente tem essa palavrinha aqui, que é parecida com essa palavra, mas não é a mesma palavra, tá bom? A diferença é, a gente não vai ter esse ozinho aqui, tá? Então aqui, ó, thought, throw, certo? Então aqui a gente também vai dar ênfase para o THO. Olha só, essa palavra aqui de baixo é um pouquinho mais difícil, tá? Mas vamos lá.
Essa palavra, a pronúncia dela é through. Through. Olha a diferença que esse ozinho faz aqui depois do H, certo? Então, through, through, through. Through significa através. Através, tá? Através de algo. E a nossa última palavrinha, que é um pouquinho mais longa, mais difícil, parece na pronúncia, né? Mas se a gente ler todas as letrinhas, pronunciá-las devagar, a gente chega em algum lugar. Então, olha só. Throughout, throughout, throughout. Isso significa o tempo todo, né? The whole time, o tempo todo. O tempo todo, então a todo tempo. Throughout, certo? Então, olha só. Palavras com TH que são parecidas. Aqui, trouxe algumas para vocês, então vamos lá. Tough, forte, tough, certo? Tough. Thought, thought. Pode, não tenha medo de usar a língua. Mete a língua aí nessa boca, no meio dos dentes, que o segredo do inglês para pronunciar esses THs é você enfiar a língua no meio dos dentes. Então vamos lá, vamos pronunciar essas palavras pela última vez e aí vamos trazer os exemplinhos com elas, tá? Então aqui, tough, tough, forte, resistente, tough, certo? Aqui embaixo, thought, thought, thought. Vamos prestar atenção no começo da nossa palavra, que a gente tem uma sílaba tônica, uma sílaba forte, uma palavra que tem uma parte em que a gente pronuncia mais forte. Então, thought, passado de think, nosso verbo aqui, to think. Thorough, thorough, completo, repleto de algo, certo? Vamos colocar também encaixada numa frase, fiquem tranquilos. Aqui, through, through. Olha só, aqui não temos o nosso O, aqui a gente não tem a nossa letra O. Parece que é erro que é para eu escrever aqui, mas não é. Through, through, através. E throughout, o tempo todo. Beleza, galera? Agora vamos trazer essas frases aqui para alguns exemplinhos. Olha só. Exemplo 1, com a palavra tough, tough, certo? Vou trazer aqui um exemplo para vocês de uma música da Avril Lavigne, tá bom? Chama I Wish You Were Here. Então, nessa música, ela fala I can be tough, né? I can be tough. E o que significa I can be tough? Bom, começando pela nossa palavrinha. Lembra que tough significa forte e resistente? Então, aqui a gente tem, olha só, I, nosso sujeito, eu, can't, né? O can mais o not, que vira não posso, não posso, não posso, can, não posso, certo? Be vem do verbo ser, então eu não posso ser. E aqui o tough, que eu tinha falado para vocês, forte. Tem várias traduções, mas todas elas são palavras sinônimas, ok? Forte, resistente. Reparem meu garrancho não. Então, I can be tough. Eu não posso ser forte. Tudo bem? Esse é o nosso primeiro exemplo, com a palavra tough. O nosso segundo exemplo é com a palavra thought. Lembra que thought é o passado do verbo to think. Então, olha só, vamos colocar uma frasezinha com essa palavra thought. I thought of you last night. Vamos colocar aqui, last night. Olha, no cantinho da folha. Então, eu pensei, porque think é pensar. Então, se está no passado, pensei em preposição você, né? Essas duas palavrinhas aqui na noite passada. Na noite passada. Então, olha só, a ideia de passado, tá? Não ia ficar I think of you. Se fosse I think of you, né? O think seria presente, eu penso em você. Mas aqui, o nosso thought é o passado do verbo think, que é pensar. Então, eu pensei em você na noite passada, tá? Então, I thought of you last night. Tudo bem? Próximo exemplo, com a palavra thorough. Olha só, eu já escrevi aqui a nossa terceira palavra, nosso terceiro exemplo, certo? E aqui eu trouxe a palavra thorough, certo? Thorough.
Então, eu trouxe aqui, olha, um exemplo. You throw me. You throw me. Você sabe o que significa isso? You throw me. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui significa completo? As palavras sinônimas a completo podem se encaixar aqui também. Então, throw ficaria você, né? Esqueci de colocar aqui. Você me completa. Uma coisa, tá? Em português, a gente escreve assim, tá, gente? Você me completa, certo? Mas como no inglês, vocês sabem que tudo é invertido, né? Para eles, o que é uma coisa, pra gente, pra eles é outra coisa, é o quê? Essa frase aqui tá invertida. Tá vendo que o me significa me, você me completa? Aqui o me está em último lugar. Não aqui no começo como em português. Vou explicar melhor, olha só. Você me completa. Essa é a nossa tradução para essa frase. Mas o me de eu, né? Aqui no caso está eu. Você me completa, né? Aqui o me vem de mim. Então, você me, tá aqui no final da frase, mas significa isso aqui. Você me completa. You throw me. Você me completa. Aqui a gente poderia substituir essa palavra também por complete, tá? Porque é uma palavra sinônima. Complete. Você me completa, certo? You throw ou you complete me. Você me completa, certo? Olha que fofinho. E vamos para o nosso último exemplo. Espero que vocês tenham entendido aqui. No inglês, a gente tem as frases, elas estão, não ao contrário, mas eles trocam de lugar algumas coisas para que elas façam gramaticalmente sentido. E vamos para a nossa última frase, né? Com o nosso último exemplo, que é o exemplo 4, que é a palavra throughout, certo? Throughout. Lembra o que significa throughout? O tempo todo. A câmera não tá facilitando, né, gente? Mas tá aí, ó. Throughout. I watch TV throughout. I watch TV throughout the meals. E aí, galera, vocês sabem me dizer o que significa essa frase? Lembra que eu falei ali no outro exemplo que no inglês eles gostam um pouco de... Para fazer sentido para a língua deles, eles trocam as coisas de lugar. Então, olha só. Eu assisto... Aqui está no presente, televisão, aqui a gente pode traduzir como TV, o tempo todo. Durante as refeições. Sim, galera, essa palavra tecnicamente pequena significa isso aqui, tá bom? O tempo todo. E todas as expressões sinônimas a isso. E eu esqueci de dar a nossa última palavrinha, essa não é a última, tá? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, a gente tem 5 palavras. Faltou mais uma, então vamos colocar essa como exemplo 5. Through. Nosso último exemplo é through. Through significa através, ok? Through significa através. Então vamos colocar isso aqui em um exemplo. I see you through, sei lá, the mirror. Uma frase bem brisante, uma frase que não faz, é meio sem pé nem cabeça, mas faz sentido se você for colocar de uma forma não literal. Eu vejo, presente, tá? Você, foquem nessa palavra aqui, ó. Através, through, através do, isso aqui aqui está como uma preposição do espelho. Eu vejo você através do espelho, através da cortina, através da janela. Enfim, eu coloquei mirror aqui para ficar uma coisa mais poética, né? Mas olha só, I see you through the mirror. Eu vejo você através do espelho. Então, isso aqui eu só quis dar ênfase na palavra, tá? Que through significa através, ok? Última vez lembrando aqui para as nossas palavrinhas. Vamos lá. Uma por uma, hein? Tough, thought, through roof, through, através, tá? E throughout, o tempo todo. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho longo, mas lembre que eu falei pra vocês. O seu like, o seu subscribe, tá? O seu curtir, né?
curtir e você também se inscrever no nosso canal, inscrever, ajuda muito a gente a subir e também é um baita do incentivo pra gente continuar a fazer o que a gente está fazendo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenho muito carinho por todos vocês e obrigada por terem prestado atenção. Então, um beijo, pessoal. Bye, bye!